Estamos de volta ao programa Você Pode Ser Feliz. Eu quero agradecer a muitas pessoas que estão ligando para nós e algumas já fazendo perguntas. Você pode entrar no ar também ao vivo. A Vaspertina Maria, mora em São Paulo, capital, Vila Nova Conceição, está pedindo, como eu falei agora há pouco, por problema de sua perna. Ela ligou de novo para a gente falar o nome dela. Vamos rezar por você. A Linda mora em Belo Horizonte, problema de saúde, várias pessoas da família. E pela alma da Dorate, da Jaqueline e do Benedito Bonfim. Oswaldo Carlos, um grande abraço para você. Ele mora em Jaú, interior de São Paulo. Ele disse que os pés deles formigam muito. E, então ele precisa que seja descoberto o que está acontecendo. Precisa, se já foi ao médico, né? Se não foi, vá. Mas se foi, vamos pedir a Deus que ilumine para descobrir o que está acontecendo com os seus pés. A Maria Helena, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, pede oração pela saúde da mãe dela, Dona Yolanda Vicentina, pela paz e união na família. José Lopes de Campinas, Jardim Itatiaia, também ligou. Libertação, proteção dos seus negócios e oração pela sua família. Oração pelas almas da Ildete, sua amiga, e pela Márcia, e pela saúde de seus familiares, sua marida Mercedes, que mora em Guarulhos. Um grande abraço a Guarulhos. Quero mandar um abraço a Arapiraca, Alagoas também. A Josiana ligou para nós, pedindo oração da cura da Jéssica, Matheus, Gilberto, a Marlene, o Gabriel e toda a família. A Marlene mora em Viçosa, Minas Gerais, está ligada conosco. Henrique, por favor, reze para o João Carlos, ele precisa de cura e libertação, pela minha vida e a minha família, para que Deus possa nos ajudar. A Elza Domingas mora em Campinas, São Paulo, residência Sírios, pede pela saúde do filho, Andréia, Camila. A Lilian está em Rio Claro, interior de São Paulo. Por favor, eu preciso de uma libertação para resolver uma causa na justiça contra o José Roberto. Reze por isso, para que Deus também abra uma porta de emprego para nós aqui. O Sebastião de Itabira, Minas Gerais, mais uma pessoa, gente. Olha como é que está a situação. Peço oração para que Deus abra uma porta de emprego para minha família. Reze pela minha esposa, Maria Margarida. Sebastião, vamos clamar a Deus. Não vamos desistir, não. Vamos fazer como o Evangelho. Vamos ter fé que essa situação vai virar no momento certo da nossa vida. Deus não vai desamparar. A Zelina Benito mora em Belo Horizonte, capital mineira, pede pela luz em sua vista, a situação financeira também. A Clarinha de Itajubá está ligada conosco, está com problema de vistas e ela pede também pela cura do seu pulmão. Olha quanta gente precisando da graça de Deus, né? E eu convoco você que hoje não está tendo um problema tão grave, que interceda também conosco junto por essas pessoas. A Maria Rodrigues de Campinas pede da cura do irmão Enoque Francisco e a sua saúde. Eu tenho aqui ainda a Graça, que mora em Dracena, que está pedindo pela sua filha Alessandra e pela alma do seu esposo. A Maria Aparecida mora em Carmo da Mata, Minas Gerais, no bairro São José. Pede pela Joelma, pelo Diego e outras pessoas. Jequié, na Bahia, bonita cidade. A Marileide Pereira está pedindo por todas as suas familiares, por ela, o José Paulo e a Ingrid. E a Lindalva, que mora em Fortaleza, Ceará, peço oração por mim, Henrique. E a saúde para toda a minha família. Agora, eu tenho um novo sócio, eu quero agradecer ao José, que mora em Campinas, Jardim Eudóxia. Ele pediu oração da família e ficou sócio. Muito obrigado, meu querido, por ajudar essa obra. Doutora Roseli, agora com a senhora. Sim. Itaúna, Minas Gerais, a Maria Aparecida. Perda é sofrer duas vezes. Sofrer no coração e na alma, com saudades de quem se foi ou de algo mais que não se recupera. Tudo que se vai não volta mais. É uma enorme dor para sempre. Somente Deus é que vai nos ajudar e fortalecer para isso. Peço oração pela cura da minha diabetes. Gosto muito de ouvir o programa e o Padre Eduardo. Mas o que ela disse é isso mesmo, né? Sim, sim. Se não for Jesus, ela disse, para nos ajudar a vencer e fortalecer, a dor continua, né? Sim. Não há consolo, né? Não há. É uma dor que só mesmo o Espírito Santo, né? Que é o consolador da nossa alma, para nos trazer mesmo paz e aceitação. A senhora sabe onde fica a cidade de Santo Amaro do Imperatriz? Não faço ideia. Santa Catarina. É mesmo? Grande abraço. Olha o que a Maria Isabel está dizendo. Eu vivo muito triste, ponto final. Não consigo me conformar. Perdi o esposo há 2 anos e meio, a minha mãe há 1 ano e 3 meses e o meu pai fez um ano agora em outubro. Não consigo me conformar. São muitas Perdeu perdas, o esposo há 2 anos e Próximas. meio, a mãe há 1 ano e 3 meses e o pai fez 1 ano em outubro. Esse é a fase mesmo, né? Talvez uma fase
da negação junto com depressão. Que não é culpa dela, não, ela brota assim. Não, tem que vivenciar o luto. Uma das questões que a gente trabalha muito na vivência é como manejar essa questão da perda. Porque geralmente as pessoas que não fizeram um movimento adequado de despedida, quando a morte vem abruptamente, não se espera, através de um acidente, através de uma doença repentina, enfim, se fica muito aberta a relação e não foi fechando de uma forma apaziguadora, onde de uma forma amorosa com a pessoa que está doente ou que partiu. Então, esse processo do luto que vem sendo arrastado, geralmente está ligado à não despedida adequadamente dessa pessoa que partiu. Né? E nós trabalhamos dentro da vivência terapêutica exatamente esses movimentos, né, que levam a pessoa realmente a concluir o que precisava, o que necessitava para fechar bem essa despedida. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, eu atendi um sacerdote, um padre, que ele estava entrando em depressão por conta o falecimento de uma irmã muito querida dele. Ela estava já doente há algum tempo e ela morava em outro lugar e ele estava viajando na época que ela faleceu, né? E ele, infelizmente, não teve tempo para ir até lá e fazer a despedida, né? De fazer todo o processo de luto. E enfim, isso ficou na alma, né, desse sacerdote, essa dor, essa inquietação, esse sentimento de perda. E aí nós trabalhamos exatamente essa despedida, ou seja, eu fui colocando ele através, né, de uma técnica de imaginação, de visualização, fazendo com que ele relatasse como se ela estivesse ali presente, tá? Tudo que ele desejava falar para ela. E ele foi relatando, foi dizendo, eu fui acrescentando também algumas palavras, e de modo que quando nós terminamos esse exercício, essa dinâmica, ele sentiu assim um bem-estar, um livramento, e aí ele pôde liberar, pôde entregar essa irmã, e aí ele teve também uma visão de que ela estava no céu, desfrutando da alegria e do amor de Deus. Isso para ele foi altamente consolador. É tão importante. Altamente consolador, que fez com que ele saísse desse estágio de depressão. Então, nós precisamos o quê? Concluir esses movimentos de despedidas, para que o luto vá sendo minimizado, vai sendo encerrado. Doutora, as pessoas estão em casa se identificando com perdas de pessoas. Porque para mim, quando eu falo em perda, já é morte. Né? Olha o que fala a Maria do Carmo, que mora em Guarulhos, na Vila Camargos. Está perguntando para a senhora isso. Eu perdi meu filho quando ele tinha 50 anos. Já se passaram 4 anos do seu falecimento. E eu não me conformo até hoje. Choro todos os dias. Como eu posso entender o motivo de não ter superado essa perda? 4 anos. Então, a morte de um filho, dentro do nosso entendimento sistêmico, é uma inversão da ordem. Então, a dor é muito maior para os pais vivenciarem a perda dos filhos. Da ordem do amor. O filho os pais vão à frente dos filhos. Claro. Essa é a ordem natural. Então, quando há essa inversão, rompeu e a dor é muito maior. E assim, esse inconformismo ou essa dor de não aceitação faz com que você continue, né, nesse processo de depressão. E talvez você necessite fechar e talvez assim não querer entender racionalmente, mas buscar um sentido, né, para a morte desse filho. Que esse sentido, ele é trazido como uma dádiva de Deus para a pessoa. Amém. Sabe?
E certamente seu filho foi retirado por algum propósito maior de Deus que a gente não sabe e não entende mesmo. Mas se você continuar num processo de não aceitação, a dor vai continuar sendo intensa. E existem pessoas que acham que precisam sofrer para se equilibrar de alguma coisa que deveria ter feito e não fez. Não é isso. Né? Para se eximir de alguma culpa. Né? Então, eu vou sofrer com isso, eu minimizo a minha culpa. Então, isso não é saudável, mesmo porque o sofrimento não minimiza a culpa. Agora, você, minha amada, precisa sim se despertar de que seu filho, antes de ser seu filho, é filho de Deus. Amém. Né? Amém. Nós não temos domínio sobre a vida de ninguém. É verdade. Né? Somente Deus. Eu convido você a ter um profundo desejo de liberar o seu filho, de entregar o seu filho, de você ver o seu filho nas mãos daquele que criou, né? que é Deus, em Jesus Cristo, que ele está na visão beatífica, desfrutando das bênçãos de Deus. Eu acredito que esse movimento vai ser importante para que você tenha mais aceitação e consiga, né, sair, então, dessa depressão. Eu tenho um outro caso aqui, que é da Vandete Aracaju, Sergipe, pela Bora do Marco Getúlio Vargas. Um grande abraço, Vandete, obrigado pela sua ligação. Diante da perda de uma pessoa que era muito boa, era um bom filho, um excelente marido, um bom cristão, uma pessoa que com muito trabalho conseguiu montar o seu próprio negócio. Há alguns dias uma pessoa chegou e matou essa pessoa com um tiro. Não se sabe o motivo. Diante dessa tragédia, a família está profundamente abalada. Se era um bom esposo, um bom cristão, um bom filho, conseguiu trabalhar, montar uns negócios e de repente foi retirado. Então, a família desse homem está muito abalada. Como lidar com isso? Então, cada um vai viver um estágio, né, do luto. Ou é a negação, ou é a raiva, ou a negociação, é a depressão. E para chegar na aceitação, queridos, é importante deixar que cada um viva o momento, vivencie o momento. E também, como é uma despedida abrupta, quer dizer, foi um assassinato, né? É uma coisa inesperada de alguém muito amado, muito querido, envolve, né, a questão aí de terminar de fazer essa despedida adequadamente em relação a essa pessoa, a esse filho, a esse marido. E aí envolve um outro elemento importante que a gente trabalha muito nas vivências. Inclusive, a gente trabalhou um caso semelhante, que ele também foi assassinado, e nós colocamos o representante do assassino nessa vivência, e a família, né, de uma certa forma, tinha dificuldade de perdoar esse assassino. E aí nós começamos, então, a trabalhar de forma que esse assassino pudesse tomar consciência do que ele fez. E aí, então, houve o momento do perdão. Isso é importante. O perdão libera, né? É difícil, no momento, talvez, admitir o fato de que precisa haver esse perdão para liberar esse assassino, mas também permitir com que essa tragédia não paralise, não mobilize a vida da família, mas que passe, assim, a entregar, passe a liberar esse filho que Deus recolheu, né? E que está na visão, está no reino de Deus. Eu penso que uma das formas mais confortantes que a família precisa ter realmente é da revelação que Jesus fala, né? Que Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Né? Para nós cristãos, gente, a morte é uma passagem. Ela não é definitiva. A morte, ela foi vencida. Jesus trouxe essa verdade para nós. Jesus venceu a morte. Amém. Jesus está vivo, ressuscitado. E aquele que crê em Jesus jamais morrerá. O corpo pode morrer, mas a alma não. Então, as verdades de fé que nós temos, ela nos ajuda e muito para sairmos de qualquer estágio que nos paralisa
desse estágio de luto. Muito bem. Nós, antes de sair para o intervalo, não sei, André, será que nós poderíamos aí colocar? Porque às vezes a pessoa pensa em perda, só quem morreu, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filho, meu vizinho. Será que tem outro tipo de perda? Como é que o povo pensa nisso, André? Vamos para as ruas da cidade saber do povo. Quem nunca passou por um sentimento de tristeza, angústia, aquela falta de alguém, de um ente querido? Essas são características do luto. Será que nas ruas as pessoas já passaram por esse momento e sabem o que significa o luto? O que é o luto para você? Para mim é muita tristeza. Então é quando alguém morre, fica de luto, né? Eu quase morri. Foi em qual momento? Foi quando meu marido morreu. É muito triste, né? Perdi minha mãe em dezembro agora, não tem chão, a gente fica só Deus mesmo para confortar. Além do luto, da perda de um ente querido, vocês já vivenciaram em algum momento da vida de vocês outro luto, outro tipo de luto? Não, me lembro não. Também não. A senhora sabia que além da perda de um ente querido, o luto ele pode ser vivenciado em outros momentos na vida? Ai, o luto? Ai, Jesus amado. O luto, na verdade, ele não acontece só na morte de um ente querido. O luto, ele acontece também na perda de um emprego, na perda no fim de um relacionamento. Teve uma época que eu perdi um emprego onde eu tinha trabalhado durante muitos anos e eu acordava nos outros dias e era uma falta que me fazia de acordar, de me trocar, de sair para ir trabalhar. Era essa falta mesmo. O luto ele existe realmente de outras formas, como por exemplo a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, o término de uma amizade. Querendo ou não, a gente sente sentimentos, talvez não na mesma intensidade que um ente querido, mas próximos ao sentimento do luto da perda de um ente querido. Tô de luto agora, procurando emprego. Você não acha que a perda de um relacionamento e a perda de um emprego seja um luto? Não compara um luto não. Eu acho que é uma dor, é uma perca, muitas vezes lastimável, mas não se compara. Pegando currículo agora. Estamos na luta aí, atrás de um emprego. E querendo ou não é um luto? Vocês não estão sentindo como se vocês estivessem perdidas, tristes? Não são sentimentos parecidos com a perda de um ente querido? Verdade. Então que você tenha boa sorte para você encontrar um emprego e que essa fase de luto passe rápido. Obrigado. Ok? Obrigada, viu? Muito bem, olha só que maravilha, tá? Então tem várias coisas, a perda do emprego, do ente querido, do namorado, da namorada, não é só morte não. Mas antes do intervalo, eu tenho uma dica, o Natal está chegando, o Natal está chegando. Nesse Natal, peça para Jesus, meu irmão, minha irmã, a graça de reconhecer que Ele, Jesus, é o maior presente que o Pai já deu para nós. Leve ternura, leve paz para sua casa com esse lindo presépio que está aí. Adquira esse presépio, já encomende já para chegar bem antes do Natal na sua casa. 0800 777 0021 e 019 3871 9620. Vamos levar esse presépio para casa para fazer da nossa família, nossos filhos, entender o projeto de Deus em Jesus Cristo, o seu Filho amado que nasceu para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Intervalo, eu volto já.